Black Mirror é uma série que, apesar de usar tecnologia como base, nunca foi realmente sobre tecnologia em si, mas sobre o comportamento humano quando não existe mais limite claro entre certo e errado, colocando personagens em situações extremas para mostrar até onde alguém pode ir quando acredita que tem uma justificativa moral para agir daquela forma. E dentro disso temos Whitebeard, ou Urso Branco em português, que é um dos episódios mais bem escritos que eu já vi na série e o meu preferido. Hoje a gente vai analisar ponto a ponto dele e mostrar como ele enganou você até o final. Meus amigos, eu sou o Thiago Rocha, peço seu like e sua inscrição nesse vídeo para que eu possa trazer mais nesse estilo e vamos lá! A história acompanha uma mulher que acorda sem memória, completamente perdida, tentando entender quem é e o que está acontecendo ao redor dela. Só que antes mesmo dela conseguir organizar qualquer pensamento, o mundo já parece errado. Pessoas estão olhando fixadamente para ela, algumas gravando com o celular, outras só observando sem falar nada, sem reagir, e isso já causa um desconforto inicial. Porque não parece uma situação normal, mas também não tem explicação suficiente para você entender o que está acontecendo, além de que tem um símbolo muito estranho que aparece diversas vezes em alguns lugares. Conforme ela começa a se mover e procurar respostas, a situação muda rapidamente de estranha para perigosa. Pessoas mascaradas surgem e começam a perseguir ela de forma direta, sem qualquer tipo de explicação, criando uma tensão enorme. A partir daí, o episódio assume uma estrutura quase de sobrevivência, onde tudo gira em torno de fugir, se esconder e tentar continuar viva dentro daquele cenário que não faz o menor sentido. Só que mesmo com esse foco na ação, existe algo que continua incomodando o tempo todo. As pessoas que não estão perseguindo continuam ali, assistindo, gravando, como se aquilo fosse um evento comum. Que tipo de pessoas eles são? Ela está sendo torturada e tem gente gravando. Seriam psicopatas? Ninguém interfere, ninguém demonstra nenhuma surpresa, ninguém age como alguém agiria numa situação real. E isso começa a pesar mais do que a própria perseguição, porque passa a sensação de que aquilo não é simplesmente um acidente ou um caos, tem alguma coisa errada na forma como tudo está acontecendo. Em determinado momento, quando ela encontra outras pessoas que parecem entender melhor o que está acontecendo, surge uma tentativa de dar sentido para tudo aquilo. Existe uma explicação envolvendo um sinal, algo que teria afetado as pessoas e feito elas agirem daquele jeito, como se estivessem desconectadas da realidade. E isso é contado por esta personagem aqui, que eu esqueci o nome, foi mal. De início ela oferece ajuda à moça também, o que cria uma falsa sensação de alívio. Porque finalmente parece existir uma lógica por trás do caos e parece que ela não está sozinha naquilo. Mas mesmo com essa explicação, várias coisas continuam não encaixando completamente. Algumas situações parecem se repetir de forma estranha, algumas reações parecem mecânicas demais e o comportamento das pessoas ao redor continua parecendo artificial. Não é só um mundo quebrado, é um mundo que parece estar funcionando dentro de um padrão. E isso vai criando a sensação de que aquilo não está acontecendo de forma natural, mas sim sendo conduzido de alguma forma. Em determinado momento em que elas estão fugindo, um cara oferece carona e promete levar elas para fora da cidade. Porém, infelizmente elas acabam sendo traídas e sendo quase crucificadas quando a outra consegue fugir e voltar atirando no cara. Só que é nessa fuga que as coisas começam a ficar mais estranhas. A virada da história acontece de forma muito brusca e é exatamente isso que faz o episódio funcionar tão bem. De repente, aquela realidade que parecia caótica começa a mostrar que, na verdade, é totalmente organizada. A perseguição para, as pessoas mudam de comportamento, o cenário muda e tudo aquilo que parecia aleatório começa a fazer sentido dentro de uma estrutura muito maior. É nesse momento que a revelação sobre quem ela era entra, mudando completamente a percepção do público. Aquela figura que parecia uma vítima absoluta agora carrega um passado extremamente pesado, algo que explica porque ela está naquela situação. Só que ao mesmo tempo, essa explicação não resolve tudo, porque a forma como ela está sendo punida começa a levantar outro tipo de questionamento. Aquilo não é só uma consequência, não é só uma punição simples, é algo planejado, repetido e organizado como um sistema diversas e diversas vezes. E é nesse momento que a identidade dela é revelada com mais peso. Ela não é uma vítima aleatória. Ela se chama Victoria Skyline e foi cúmplice em um crime extremamente brutal.
O namorado dela foi o responsável direto pela morte, e aquele símbolo que estava aparecendo antes é uma tatuagem dele. Ela participou de tudo, tratando aquilo quase como algo banal. Essa revelação muda completamente a percepção, porque aquele sofrimento que parecia injustificado agora tem um contexto. Só que ao mesmo tempo, a forma como ela está sendo punida levanta outro problema, porque aquilo não é só justiça, é tortura. No final, fica claro que tudo aquilo é um sistema de punição. Todos os dias, a memória dela é apagada novamente. Ela é colocada no mesmo cenário e forçada a viver tudo de novo, sendo perseguida, aterrorizada e exposta como parte de um espetáculo. Pessoas pagam para assistir, para participar, para ver aquilo acontecer de novo e de novo. Não existe aprendizado, não existe redenção, não existe nenhum tipo de mudança. Só um ciclo constante de sofrimento onde ela deixa de ser vista como uma pessoa e passa a ser tratada como um objeto dentro daquele sistema. E é isso que torna o episódio tão pesado, porque ele muda completamente o foco. No fim, a pergunta não é sobre o que ela fez, é sobre o que está sendo feito com ela agora, sobre até que ponto alguém pode justificar esse tipo de punição, transformar dor em entretenimento e ainda acreditar que está fazendo justiça. Sinceramente, quando a verdade foi revelada pra mim, eu não senti nem um pouco de pena assistindo o episódio, mas parando pra pensar é realmente brutal. Antes ela estivesse na cadeia ou sofresse até um tipo de prisão perpétua, sei lá, ou até a própria, que eu não posso dizer aqui, elétrica, mas isso aqui é demais. Comenta aí o que você acha aí embaixo. Meus amigos, eu agradeço muito a você que assistiu até aqui. Pode deixar sugestões de outros vídeos que eu vou estar vendo aí embaixo. E prazer, Thiago Rocha.